Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional para nossa edificação nessa manhã de segunda-feira. Eu gostaria de dar início a um estudo sistemático, vamos dizer assim, usando o termo da palavra, mas um estudo progressivo na carta de Paulo a Tito. E nós vamos iniciar nessa segunda-feira. Vamos a cada dia, a cada oportunidade, pontuando algumas coisas importantes nessa carta. Vamos fazer a leitura do texto desta manhã. Capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhe a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Observe que Paulo inicia sua carta escrevendo a Tito. Tito está em Creta, uma ilha onde ele foi deixado para organizar a igreja, organizar a liderança, ensinar a verdade, e Paulo está enviando essa carta a Tito. E é interessante que Paulo começa se colocando como um escravo de Deus, um servo, um escravo. Paulo outrora era escravo do inimigo, mas foi encontrado por Deus a caminho de Damasco, e agora ele é um escravo do Senhor, ele é um servo do Senhor. Martinho Lutero tem um pensamento que diz que o homem é uma mula, uma besta, montada ou por Deus ou por Satanás. Paulo escreve bem isso quando ele diz que ele é um escravo de Deus. Todos nós, outrora, aqueles que já foram alcançados por Deus, sabem muito bem do que Paulo está dizendo. Outrora nós servíamos ao inimigo, outrora nós éramos inimigos de Deus, vivíamos de forma que não agradava o Senhor. Uma vez que Cristo nos alcançou por meio de sua graça, por meio do seu amor, por meio da sua misericórdia, por meio de sua palavra, nós passamos a ser escravos também, mas agora escravos de Cristo, escravos do amor, escravos da graça, escravos da palavra, escravos desse Deus maravilhoso, a qual isso é nos colocado como amor. Não somos escravos por imposição, não é um peso ser escravo desse Senhor. Pelo contrário, é um prazer servir a Deus, sermos escravos do Deus Altíssimo. Ele tem um propósito em escrever essa carta a Tito. Ele relata inicialmente dois propósitos que está ligado à sua comissão, ao seu chamado, quando ele diz: fui enviado a fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Algumas traduções traz a fortalecer a fé dos eleitos de Deus. Então Paulo, ou promover a fé dos eleitos de Deus, Paulo tem essa primeira função de fortalecer a fé daqueles irmãos que haviam sido separados, primeiramente em Creta, mas nós sabemos que esta palavra ela é poderosa, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é a palavra do Senhor, e ela também nos fortalece hoje, em nossos tempos. Ela permanece viva e eficaz. Então Paulo tem esse intuito de fortalecer. A palavra nos fortalece, nos nutre. O ministério de Paulo, ele diz que foi enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. É interessante que a nossa fé, ela é fortalecida por meio da Escritura. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, citando John Piper, que diz que a fé tem fome. Nossa fé tem fome e ela se alimenta da palavra. Por isso Paulo, logo em seguida, vai dizer que ele também vai ensinar, além de promover a fé,
e a fé é promovida pela Escritura, por isso nós devemos valorizar tanto a pregação quanto o estudo da Escritura, se desejamos fortalecer a nossa fé, pois a fé se alimenta da palavra. Ele diz para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, porque somente aquele que Deus escolheu realmente tem fé genuína, né? A fé é um dom de Deus, né? A fé é um dom de Deus. Tanto a salvação quanto a fé são a graça que Deus nos concede. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, ele vem promover a fé dos escolhidos, porque verdadeiramente somente os escolhidos têm fé genuína, têm fé verdadeira, né? A fé que procede da Escritura, da palavra do Senhor. E ele não tem nenhum receio, se você bem percebeu, ele não tem nenhum receio em expor aqui a doutrina da eleição, né? A doutrina da predestinação, a doutrina de que Deus separou aqueles que ele quis da raça humana. Ele mesmo diz que eu vim para promover a fé, para fortalecer a fé dos escolhidos de Deus, dos separados de Deus, dos eleitos de Deus. Deus separou o seu povo de dentre a raça humana caída, e é a este povo que Paulo tensiona seu ministério para fortalecer a fé desses irmãos. Mas ele diz ainda, escolheu para ensinar-lhes a verdade, que mostra como viver uma vida de devoção. Então observe que Paulo instrui na fé, mas essa fé está ligada ao ensino da verdade, né? E a verdade é a palavra de Deus, é a Escritura. Paulo sabe e ele nutre esses irmãos com a palavra do Senhor. Essa palavra, além de alimentar a nossa fé, ela é instrução para a nossa vida diária, para a nossa vida prática. Quando Paulo diz que ela nos mostra como viver uma vida de devoção, de piedade ao Senhor, está falando de como nós devemos conduzir o nosso viver. Pedro vai dizer na sua segunda carta, no primeiro capítulo, verso 3, ele vai dizer assim: visto com o seu divino poder, nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então, observe que quando nós falamos em promoção da fé, que Paulo coloca aqui, quando nós falamos em crescimento, nós nunca podemos desassociá-lo da Escritura. A Escritura é o meio que Deus usa para nos alcançar, para nos fazer crescer, para nos levar ao amadurecimento cristão. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente para tal propósito. Por isso nós nos alegramos no Senhor. Nós vamos ver no próximo vídeo que Deus, essa palavra é usada também para nos dar esperança, para nos dar a vida eterna. Nós vamos parar por aqui e que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus nos dê graça de entendermos isso, que antes da fundação do mundo, Ele nos separou e a sua palavra foi concedida a nós para fortalecer a nossa fé, para nos dar condições, para nos ensinar, para nos mostrar como viver uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida prática, uma vida voltada para o Senhor. Essa palavra é maravilhosa. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.